Olá, meninos, bom dia. A gente vai rever na aula de hoje o tempo verbal em inglês present perfect, ou presente perfeito. O que é o presente perfeito? É um tempo verbal que ele é influenciado pelo presente, mas ele não tem um tempo específico, um tempo determinado para a realização das ações. Para ficar mais simples, é uma ação iniciada no passado e que no presente ela ainda está em processo, ela ainda está acontecendo. Por exemplo, eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Eu estou morando no tempo presente, mas eu iniciei essa ação de morar no passado. Então veja, mesmo que eu diga assim, estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, essa ação que está acontecendo agora, ela iniciou num tempo passado. Esse present perfect, esse tempo verbal não existe na língua portuguesa. É como se eu dissesse assim em português. Esse exemplo que eu dei para vocês de eu estou morando em um local desde determinada época, ela iniciou num tempo passado e no presente ela ainda está acontecendo. Então, ações que iniciaram no passado e que no presente ainda estão acontecendo, não foram finalizadas, se refere ao present perfect. Para entendermos melhor como se forma o present perfect, é importante que tenhamos em mente que nós precisamos de pessoas, que são os pronomes, e os verbos que os acompanham. Vejam esses exemplos aí, ó. O have, ele vai ser usado para I, you, we e they, enquanto o has vai ser usado e o has será usado apenas para as pessoas he, she e it, apenas para elas. Nessa parte de cima de vermelho, ele vem dizendo: nós formamos o present perfect com have ou has, mas past participle, que é o particípio em português. Esse past participle se refere a verbos que têm a terminação ed. Eles são chamados de regulares. Os que não terminam em ed, terminam de outra maneira, como no caso do verbo eaten, esse verbo que está de verde aí, que significa comer, ele é um verbo irregular. Então, nós temos a formação seguinte, ó, as pessoas, I, you, he, she, it, we, they, mais o verbo have ou has, mais os verbos regular, ed, ou irregulares sem a terminação ed. Como no caso do verbo eaten, que tem aí que ele é irregular porque não termina em ed. Olhem, nessas frases que nós temos agora, nós temos frases no tempo verbal present perfect com um verbo regular, com a terminação ed. Visited. Eu tenho visitado, você tem visitado, ele ou ela tem visitado, nós, você, eles ou elas têm visitado. Veja que nós temos a formação, a do present perfect. Assim como o presente simples, o present perfect também é formado pelas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Cada uma delas possui suas regras que precisam ser respeitadas e seguidas para que ocorra o sentido da frase. Vejamos agora exemplos nas três formas do verbo. Esse exemplo aqui já foi visto em momentos anteriores. Veja, é formado pela pessoa, mais o verbo have ou has, mais o verbo principal visited. Veja que esse verbo visited, visitar, ele teve a terminação ed. Portanto, é um verbo regular. Vejamos agora como se deu a organização na forma negativa. Nós apenas acrescentaremos o auxiliar de negação em língua inglesa, not. Vejamos aqui, ó. I have not visited. She has not visited. Nessa frase, ela segue a mesma regra da forma afirmativa. Apenas acrescentamos o auxiliar not após have ou has e a frase sempre terá um sentido de negação. Enquanto na afirmativa nós afirmamos, na negativa nós negamos. A forma interrogativa sempre iniciará com os verbos have ou has, em seguida o pronome ou a pessoa e depois o verbo com a terminação ed, se for regular. Lembramos que os verbos irregulares não seguem essa regra da terminação ed. Olha a primeira frase. Have I visited? Have you visited? Has she visited? Todas essas frases são questionamentos, são perguntas, são frases interrogativas, terminam com sinal de interrogação e nós não devemos empregar o auxiliar not, que é só para negativa.